Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo após esse empate amargo contra a Chapecoense, mais um empate na Série B do Campeonato Brasileiro. Já são 3 partidas e até o momento nenhuma vitória. E a grande pergunta do torcedor vascaíno é: será que ainda tem solução o Zé Ricardo à frente do Vasco? Ainda vai dar jeito? Ou já era, não tem mais clima, não tem como o Zé Ricardo permanecer à frente do Vasco? A gente vai falar sobre isso, vamos trazer todos os detalhes aí desta situação e, é claro, falar sobre a provável permanência do técnico à frente do Gigante da Colina. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, já deixe seu like aí no vídeo, já se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. A gente vai falar muito sobre essa situação neste vídeo de hoje e contamos demais com o seu apoio. E já te aviso, fica até o final para que você não possa perder absolutamente nada do que irá ser falado. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco. Eu ontem acabei ficando ausente, não postei nenhum vídeo. Eu, de fato, preferi me ausentar, porque, infelizmente, para nós, pelo menos para mim, que crio o conteúdo do Vasco e sou um apaixonado por esse clube, é muito difícil ficar todo dia aqui trazendo informações de um clube que, infelizmente, não está dando nenhum tipo de amor para nós torcedores. Tá sendo muito chato, tá sendo muito duro, tá sendo muito complicado. E ontem, para minha saúde mental, de fato, eu preferi me ausentar. Mas prometo que a partir dos próximos dias estarei retornando normalmente, nos horários normais, ajeitando as coisas, para realmente trazer informações para vocês, porque é de fato para isso que eu estou aqui. Mas vamos falar sobre o que aconteceu ontem à noite, né? Porque mais uma vez o Vasco empatou. Ontem o Vasco jogou contra a Chape às 9h30, lá na Arena da Condá, lá em Chapecó, né? Um jogo que de fato seria muito difícil. Um empate contra a Chapecoense, na casa da Chapecoense, não seria um resultado ruim. O grande problema são os resultados que estão vindo nesses últimos dias, nesses últimos meses. E tudo isso faz com que o empate contra a Chape, que poderia ser benéfico se o Vasco tivesse outras boas partidas, inclusive se também tivesse jogado bem ontem, foi maléfico, devido a vários resultados ruins que o Zé Ricardo já vem tendo à frente do Vasco da Gama. Foi um empate contra o CRB, uma equipe que vinha completamente cansada após conquistar um título do Campeonato Alagoano, uma equipe com todo respeito a Marcelo Cabo, mas que não é uma equipe boa, não é uma equipe que a gente via que tinha capacidade tática para fazer algo diferente do Vasco. Ela surpreendeu porque o Vasco foi mal e, devido a isso, o CRB acabou crescendo na partida. Então, ou seja, um empate contra o CRB, um empate contra a Chape e também um empate na primeira rodada contra a equipe do Vila Nova. Já são 3 empates em 3 rodadas na Série B do Campeonato Brasileiro. Algo que, para um clube que quer o acesso à primeira divisão, jamais poderia acontecer. Conquistar 3 pontos em 9 disputados não pode ser algo normal para um clube como o Clube de Regatas Vasco da Gama, ainda mais pelo motivo de já ter permanecido na Série B um ano, ou seja, não ter conseguido acesso no ano que caiu. Tudo isso faz com que o torcedor vascaíno comece a insistir cada vez mais por uma demissão do técnico Zé Ricardo. A gente vai deixar essa parte das informações para o vídeo da parte da noite, mas eu já te adianto, ele não vai cair, a menos que ele peça o boné. O Zé Ricardo não vai sair do comando técnico do Vasco da Gama. A diretoria do Jorge Salgado já comprou o barulho dele. E a única coisa que vai fazer com que o Zé Ricardo caia, né, venha a ser demitido, é o resultado ruim contra a Ponte Preta nesta próxima quarta-feira. Se o Vasco conseguir uma vitória já na quarta-feira em São Januário, o Zé Ricardo permanece, tem o seu trabalho renovado dentro do Vasco da Gama. Então, é uma situação muito difícil que o Vasco se encontra atualmente. Realmente a partida de ontem tinha ali os seus pontos, tinha ali os seus asteriscos, se é assim que eu posso falar. Era uma partida difícil contra a Chape, era um jogo que teve apagão no meio da partida, era um jogo que não tinha condições de jogar devido à chuva que aconteceu na cidade, né? Então o campo estava muito alagado, não tinha como trocar passe. O Vasco criou boas oportunidades, o Eric no início da partida perdeu um gol na cara. O Zé Gabriel depois também fez uma jogada no meio do campo, perdeu outro gol também de cara para o goleiro. O Vasco criou. Inclusive eu posso até falar que foi uma das melhores partidas do Vasco dentre essas 3 da Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, mesmo assim,
foi uma partida muito abaixo de um clube que necessita o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Então, sim, nós temos que questionar o trabalho do Zé Ricardo. Nós temos sim que analisar e ver que não é um trabalho bom. Eu fiquei na expectativa muito grande devido a essa semana, o trabalho que foi intensificado, né? O treino que foi aberto. Tudo isso fez com que alguma parte da torcida vascaína começasse a olhar para o trabalho do Zé Ricardo e se perguntar: será que realmente não tem como a sua permanência no cargo? Será que ficaria ruim a permanência do Zé Ricardo? Vamos dar mais oportunidade para ele. A oportunidade foi dada e infelizmente ele acabou desperdiçando. E tem que, na minha opinião, mesmo com resultado positivo diante da Ponte Preta nesta próxima quarta-feira, demitir o treinador. Não tem mais como, o clima já acabou. O Zé Ricardo realmente não demonstrou até o momento o que veio fazer no Vasco da Gama. A gente tem os números do técnico do Vasco aqui na imagem para vocês. São 3 jogos na Série B e 3 empates. São 2 partidas na Copa do Brasil. Uma vitória contra a Ferroviária e um empate contra a Juazeirense e, devido a isso, a eliminação. E no Campeonato Carioca são 13 partidas, 7 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. No caso do Campeonato Carioca, as 7 vitórias contra clubes inferiores, as 5 derrotas contra os 5 grandes, nos clássicos, né? O Vasco saiu, infelizmente, do Campeonato Carioca sem conseguir vencer nenhuma partida. São, né, com relação a isso, números ruins. Até o momento são 18 partidas disputadas, apenas 8 vitórias, sendo uma na Copa do Brasil e 7 no Campeonato Carioca, sendo 5 derrotas e 4 empates, ou seja, mais derrotas e empates do que vitória. Um técnico, volto a repetir, que teve 3 meses de treinamento, teve toda uma pré-temporada, né, para montar o seu elenco, para treinar o seu elenco, e até o momento o torcedor vascaíno não conseguiu enxergar as mãos do Zé Ricardo dentro de campo, no trabalho realizado, e tudo isso é preocupante, porque se em 3 meses ele não mostrou absolutamente nada, o que irá mostrar em 4 dias contra a Ponte ou em uma semana nas próximas partidas da Série B? É algo muito difícil e volto a repetir, para mim não tem mais clima, para mim o Zé Ricardo não pode mais ser o treinador do Vasco da Gama. E uso inclusive o exemplo do rival, uso o exemplo do Botafogo. O Botafogo no ano passado tinha um treinador, começou a Série B do Campeonato Brasileiro com o Campeonato Carioca, algo muito semelhante com o Marcelo Chamusca. O Chamusca era um treinador que veio para o Botafogo no início da temporada nos moldes muito semelhantes ao do Zé Ricardo, mas não fez um bom trabalho. Com isso, acabou, é claro, sendo demitido. Deixou o Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro na 10ª rodada, é claro, do primeiro turno, com apenas 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Devido a esse mau desempenho, deixando o Botafogo na 10ª colocação da Série B, o Botafogo demitiu o treinador. Após a saída do treinador Marcelo Chamusca, chegou o Anderson Moreira, inclusive nome bastante cogitado na colina. Com a chegada do Anderson Moreira, foi uma mudança total, o Botafogo saiu de 10º, fez uma sequência de vitórias grande, chegou ao G4, logo em seguida passou o líder Coritiba e foi campeão da competição. Tudo isso eu estou falando para mostrar que às vezes é simples, tira o treinador, coloca outro e muda o trabalho, porque realmente, volto a repetir, se até o momento o Zé Ricardo não apresentou nada, dificilmente irá apresentar em pouco tempo, em 3 dias, em 4 dias. Isso fica muito difícil de acontecer. É claro, a culpa não é apenas do Zé Ricardo, a culpa é de uma diretoria que infelizmente não demonstra um bom trabalho, não realiza um bom trabalho, aliás, desde que entrou no Vasco. São já uma queda para a Série B, uma permanência na Série B, uma não disputa das semifinais do Carioca no ano passado. Então é uma das piores diretorias com relação a trabalho realizado dentro de campo da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Porém, nada justifica o trabalho que o Zé Ricardo vem realizando. O elenco é limitado? Sim, bastante, mas é muito melhor que vários da Série B do Campeonato Brasileiro. Tenho a certeza de falar que o elenco do Vasco é melhor que o da Chapecoense, é melhor do que o CRB e é melhor do que o Vila Nova. Nas 3 partidas, o Vasco empatou. Ou seja, a culpa não são dos jogadores. A culpa tem sim um nome, e o nome é Zé Ricardo. Agora é esperar, agora é aguardar. Volto a repetir o que eu falei. Para quarta, ele fica contra a Ponte Preta e São Januário, a menos que não aguente a pressão, peça o boné e venha realmente pedir a sua demissão. Caso isso não venha a ser o desejo do atual treinador, fica para a Ponte e, se vencer, vai continuando até
o caldo entornar de vez ou até a diretoria não querer a sua permanência, tranquilo? Mas rapaziada, esse foi o vídeo, um vídeo mais informativo, um vídeo mais de palavras, né? E a gente à tarde realmente retorna agora sim com conteúdo mais informativo, trazendo o trecho da coletiva e as últimas notícias do Vasco, tranquilo? Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!